na primeira carta de João, capítulo de número 2, e leremos o verso de número 18. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 18. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eu quero nesta noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema Missões, a tarefa exclusiva da igreja. Missões, uma tarefa exclusiva da igreja. Por favor, repita comigo: 1, 2, 3. Missões, uma tarefa exclusiva da igreja. Mais uma vez. Missões, uma tarefa exclusiva da igreja. Terceira e última vez. Missões, uma tarefa exclusiva da igreja. Agora vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga: você é o missionário. É você que Deus vai mandar. É você que Deus quer usar. Tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar convosco nesta oportunidade e participar deste lindo e grande congresso de missões aqui na cidade de Uruguaiana. Deus abençoe a vida do pastor Agemiro, da sua muito digna esposa. Trago aqui a saudação do nosso presidente. E já mando um abraço para o Júnior que está nos assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Leandro, sua esposa, Deus abençoe. Obrigado pelo contato, pela confiança. Saudando o pastor Agemiro, o pastor Leandro, saúda todo o corpo de obreiros aqui presentes. Saúda aos missionários. Os missionários. A gente vem nesses congressos grandes. Vemos grandes pregadores, e graças a Deus por isso, mas quem tem que estar em destaque nesse congresso são vocês. E a minha oração é que Deus abençoe cada vez mais, e aumente cada vez mais a força de vocês que estão no campo missionário. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida dos pregadores que já passaram aqui na vida do Joab. Deus abençoe, Joab, em nome de Jesus. Também veio o Maninho, esqueci teu nome, lembrei só do Maninho. Deus abençoe o Maninho em nome de Jesus e a sua muito digna esposa. Queridos, eu trouxe alguns exemplares do livro Pão sobre as Águas. Estão lá na banca com os irmãos. Esse livro Pão sobre as Águas, de maneira bem rápida, bem sucinta, ele foi o último livro que o pai escreveu. Meu pai, pastor Luiz Antônio, antes de partir para a glória, 2 ou 3 anos antes, ele havia finalizado e lançado o livro Pão sobre as Águas. Em 2008, os exemplares se esgotaram. E de lá até o ano passado, nós estávamos trabalhando para relançar este livro. E Deus nos deu a grata surpresa e satisfação de conseguirmos relançar e disponibilizar este livro a todos aqueles que querem crescer na obra de Deus. Então, meus irmãos, o livro Pão sobre as Águas está lá na banca com os irmãos, o valor de R$ 59,90. Este livro ele é endereçado para quem quer iniciar na pregação, para quem quer melhorar a sua pregação, para quem quer ter noções básicas de teologia. Tem um extenso sermonário, basicamente todos os esboços que o pai registrou estão neste livro, e você tem liberdade de pregar todos eles se você quiser. Então, no final do culto, nos ajude lá. Este livro tem um projeto missionário que Deus tem colocado no meu coração. Nós já ajudamos financeiramente um missionário no interior de Minas Gerais através deste livro, e mais alguns irmãos que estão conosco neste projeto. Então, você que quer ter uma grande ferramenta, uma poderosa ferramenta para a sua vida ministerial e ter o coração inflamado pelo projeto missionário, lá atrás, depois, no valor de R$ 59,90, livro Pão sobre as Águas.
Meus amados irmãos, querida Igreja de Cristo, eu preciso que você preste atenção nesses minutos em que nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu sempre digo que o culto, ele nada mais é do que um diálogo, nada mais é do que um momento de comunhão, um momento em que você vai estar, se relacionar com Deus, um momento de relacionamento para com Deus. E no momento de relacionamento, um relacionamento saudável, você não só fala e também não só escuta. Você fala como você também escuta. O que eu quero dizer com isso? Nós já falamos com Deus e para Deus. Nós já adoramos, nós já cantamos, nós já nos expressamos para Deus. E agora é o momento de Deus falar conosco através da sua palavra. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, e eu particularmente, eu sou um amante dos escritos do grande apóstolo João, daquele homem que os teólogos, intérpretes da Bíblia vão dizer que foi o discípulo mais próximo de Cristo, aquele que teve, alguns vão dizer que João, quando deitava a sua cabeça no peito de Jesus, era sinônimo, na cultura daquela época, era sinônimo de uma extrema intimidade fraternal, era sinônimo de alguém que realmente estava muito próximo do mestre, de alguém que realmente tinha uma intimidade muito grande, a ponto de ter Jesus como amigo quase irmão, a ponto de ter Jesus uma pessoa tão próxima, tão íntima, tão arraigada sentimentalmente falando, que Jesus, quando está na cruz do Calvário, e a Bíblia vai dizer que na cruz do Calvário, ficou à frente da cruz do Calvário, melhor dizendo, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, este João aqui que nós estamos lendo no dia de hoje. E no momento em que Jesus vai expirar a sua vida, no momento em que Jesus vai dar o seu último suspiro, ele vai olhar para João e dizer: João, esta é tua mãe, e vai dizer: mulher, este é teu filho, pelo fato de que João era próximo de Jesus e Jesus era próximo de João, e não querendo desfazer de nenhuma parte da Bíblia, de nenhuma escritura bíblica, não querendo desfazer de nenhuma vírgula que a Bíblia nos dá, mas eu tenho para mim que João, ele traz uma revelação mais profunda, mais linda, mais verdadeira, mais divina, uma revelação, melhor dizendo, mais apoteótica, grandiosa, de quem seria o homem Jesus, de quem seria o Filho de Deus. Nós estudamos nas aulas teológicas, nós temos os 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, como você bem sabe, vai apresentar Jesus como rei dos judeus, e por isso que nós teremos o início deste evangelho, a genealogia de Jesus. Marcos vai apresentar Jesus como servo sofredor, como aquele que veio para pagar o preço, ensinando a mim e a você que nós devemos ter o mesmo espírito de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai pegar esta verdade que Marcos apresenta no seu evangelho, ou melhor dizendo, no evangelho que ele escreve, e ele vai escrever aos Filipenses dizendo: tende, pois, irmãos, o mesmo Espírito de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se fez homem e se aniquilou a si mesmo, sendo desprezado e obediente até morte e morte de cruz. O apóstolo, ou melhor dizendo, o escritor do Evangelho de Marcos, ele vai nos trazer esta realidade. Quando você ler o Evangelho segundo Lucas, você verá que Lucas, pela sua formação acadêmica, pelos seus diplomas, ele vai nos mostrar um homem perfeito. Lucas vai nos apresentar um Jesus Cristo como um homem perfeito, aquele que não teve pecado, aquele que não cometeu erro, aquele que andou de maneira correta neste mundo, o único homem que conseguiu cumprir toda a lei do Senhor, o único homem que conseguiu andar de maneira irrepreensível nesse mundo é Jesus, o homem perfeito relatado por Lucas. Porém, meus amados irmãos, quando eu vou para o Evangelho de João, quando eu vou estudar os manuscritos de João, tanto o Evangelho, quanto as cartas, quanto o livro de Apocalipse, você verá que João, ele simplesmente
sempre iniciará os seus escritos da mesma maneira, porque enquanto Mateus estava preocupado em mostrar Jesus como rei dos judeus, enquanto Marcos estava preocupado em mostrar Jesus como servo sofredor, enquanto Lucas estava preocupado em mostrar Jesus como homem perfeito, João, ele vai apresentar Jesus não como rei dos judeus, nem como servo fiel, e muito menos como homem perfeito, mas João vai apresentar Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores, como a segunda pessoa da Trindade, como o verbo de Deus. É por isso que João já começa, aleluia, o seu primeiro capítulo dizendo: no princípio ele não era rei dos judeus, no princípio ele não era servo sofredor, no princípio ele não era homem perfeito, mas o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e mais do que isso, este verbo desceu até esse mundo, se tornou a vida dos homens, tudo que foi feito através dele, aleluia, e as trevas do pecado, do inferno, da morte, da lei, não conseguiram apagar a luz do verbo vivo que veio da parte de Deus. No Evangelho de João nós teremos Jesus Cristo se apresentando da mesma maneira que Deus se apresentou para Moisés no Antigo Testamento, quando Moisés recebe a chamada, aleluia, glória a Deus, quando Moisés recebe a chamada vinda diretamente de Jeová, que ele vai tirar o povo do Egito, naquela sarça ardente, a Bíblia vai dizer que Moisés se apresenta para Deus dizendo: tá bom, eu vou arrancar o povo de lá segundo a tua ordem, eu arrancarei o povo de lá segundo a tua autoridade, mas em nome de quem que eu vou tirar o povo? Em nome de quem que eu vou arrancar o povo de lá? Como assim, Moisés? Deus, o povo de lá está acostumado com Deus Ra, que é o Deus do sol, está acostumado com Deus da morte, que é Anubis, está acostumado com Deus da fertilidade, está acostumado com Deus disso, com Deus daquilo, com Deus daquilo outro. Em nome de quem que eu vou tirar o povo de lá? Aleluia, a Bíblia não diz, a tradição também não, mas eu acredito, deixa eu dar uma de avivalista aqui, eu acredito que a chama se intensifica, Joabe, naquela sarça, e quando ela se intensifica, Moisés se prostra mais um pouquinho, e a voz diz assim: Moisés, chega para aquela gente e diz que o eu sou te mandou tirar eles de lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo João, no seu evangelho, vai apresentar esta realidade: o Deus Yahvé, o Deus poderoso, a segunda pessoa da Trindade. O que o apóstolo Paulo vai dizer, que é a revelação visível do Deus invisível, a plenitude da divindade que estava sobre ele. E por isso que João vai dizer, vai registrar o eu sou na Bíblia: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou aquele que dá vida pelos seus amigos, eu sou aquele, aleluia, eu sou o Filho de Deus. Nós temos o eu sou no Evangelho de João. Quando nós chegamos na carta de João, veja bem que João começa exatamente da mesmíssima maneira, exatamente do mesmíssimo jeito. Ele começa dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. João aqui já estava com seus 80 anos aproximadamente, já era o último de todos os discípulos que ainda permanecia vivo, mas mesmo assim ele continuava afirmando: o mesmo Jesus que eu conheci há 80 anos atrás, ele permanece sendo o verbo da vida, sendo a palavra de Deus, ele permanece sendo o pão, sendo a revelação visível do Deus invisível. Quando você chega no livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse me encanta pra caramba, o livro de Apocalipse me chama muito a atenção, porque, irmão Eliezer, eu tenho para mim uma interpretação minha, que o livro do crente é o Apocalipse, a escritura do crente é o Apocalipse. Por quê? Porque até o penúltimo livro da Bíblia nós temos um Jesus que é apresentado como Cordeiro Pascal.
Nós temos um Jesus que é apresentado como oferta de libação. Nós temos um Jesus que é apresentado como advogado fiel. Nós temos um Jesus que é apresentado como redentor, justificador, aquele que ajuda, que é apresentado como destra fiel, que é apresentado como alguém que veio para curar a humanidade, que é apresentado alguém como alguém que veio para sanar todos os pecados e perdoar todas as mazelas de toda a humanidade. Mas quando você chega no Apocalipse, você não vê um cordeiro pascal, você não vê alguém que veio redimir, você não vê alguém que veio sofrer, não. Aqui você vê literalmente Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João vai descrever o seguinte: estava eu, glória, aleluia, estava eu na ilha de Patmos, prestes a morrer, no esquecimento, com o ministério terminado, com a chamada terminada. Eu não sairia da ilha de Patmos, já estava encomendando a minha alma, não tinha mais futuro para mim. E o que aconteceu, João? Eu tenho uma visão. E que visão é essa? O céu se abre, glória a Deus, o céu se abre, e eu vejo o Filho do Homem caminhando em meio aos 7 castiçais de ouro, com as estrelas na mão, a chave na outra. E como é que ele era, João? Os seus cabelos eram como alvolã, dos seus olhos saía chama de fogo, da sua boca tinha uma aguda espada, ele estava cingido com linho fino, os seus pés como latão reluzente, e lá na frente descreve, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, e por alguns instantes, por alguns segundos, você glorifica aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele continua dizendo: João, eu estive morto sim, mas eu estou ressurreto para a glória de Deus Pai. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu estou vivo para a glória de Deus Pai. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Por alguns instantes a mais, você fecha os seus olhos, levante as suas mãos e glorifica, e exalta, e engrandece, e entroniza aquele que vive e reina para todos sempre. Ei, crente, você não serve a um Deus morto, você não serve a um Deus pacato, você não serve a um Deus inerte, você não serve a um Deus vencido, você não serve a um Deus que pode ser derrotado, não. O Deus que você serve é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por favor, mais alguns instantes, de olhos fechados. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto que o clima começa a esquentar aqui nesse exato momento. Eu sinto que o clima começa a esquentar aqui nesse momento. Eu sinto que a graça de Deus começa a esquentar este ambiente. É Jesus dizendo: eu estou vivo, eu sou vencedor, eu sou Rei dos Reis, eu sou soberano, o meu trono está ocupado, o reino ainda é meu, a coroa me pertence. Eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória ao nome do Senhor Jesus. Na carta que nós vamos ler, na carta que nós acabamos de ler, que é a carta em que João vai descrever as suas igrejas, a quem diga, os intérpretes da Bíblia, os teólogos, os conhecedores da Bíblia vão dizer que João aqui já era o último dos pastores, últimos dos discípulos ainda vivos, que João aqui, ele já estava em final de carreira praticamente, por isso a palavra de João tinha muito peso. E na época em que João descreve esta carta, ele está descrevendo esta missiva, está descrevendo este momento, esta narrativa bíblica para resgatar
resgatar algumas ideias que a Bíblia, que a igreja da época estava perdendo. E não somente resgatar a ideia que estava se perdendo com as grandes filosofias que surgiam na época, como também blindar a mente dos crentes daquela época, daquele momento, daquela região. Há quem diga que esta carta aqui, ela foi endereçada ou foi escrita a partir da igreja de Éfeso, que era o centro cultural e também evangelístico da época em que João era pastor. Basta você entender, quando você ler as cartas do Apocalipse, você verá que João, se você estudar a história, verá que João, ele era o pastor dessas 7 igrejas, e a igreja central era a igreja de Éfeso, a igreja matriz, o projeto evangelístico missionário de quando João era pastor, era justamente a igreja de Éfeso. E dizem alguns intérpretes da Bíblia que esta carta foi escrita a partir desta igreja. Para você entender este período em que João vai descrever esta carta, vão dizer os grandes estudiosos que era o período em que estava se aflorando, crescendo a ideia de religiosidade, a ideia de filosofia, a ideia do pensamento. Essa ideia ela já estava crescendo, já estava em formação no período de Jesus. E logo depois que Jesus morreu, entrando naquele período grego-helenístico, greco-romano, aquela cultura greco-romana, quando você for na carta, no livro de Atos, você verá que Paulo está pregando em uma grande cidade. Existiam vários templos, vários altares, e tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo também vai descrever aquela grande palavra em Romanos dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo dá este brado? Porque naquela época estava se aflorando a filosofia, estava se aflorando o pensamento filosófico, estava se aflorando o pensamento religioso, o sincretismo religioso estava crescendo. E foi justamente nesta época, neste período, neste momento em que todas estas coisas estavam dentro de um caldeirão efervescente, onde todo mundo acreditava em qualquer coisa, onde todo mundo pregava qualquer coisa como sendo a sua verdade absoluta. Foi no período em que João escreve esta carta que o relativismo começou a ser pregado e ser cultuado no coração do ser humano. Começou a ter o pensamento relativista, onde tudo dependia de quem lia, para quem lia, do momento que lia, e que tudo que era interpretado deveria ser de uma maneira, de uma certa maneira questionado, de uma certa maneira deveria ser confrontado. Deixa eu abrir um parente aqui nesta noite, neste momento da mensagem. Meu querido e amado irmão, se existe uma coisa que não passa, que é eterna, que é justa, que é única e que é incapaz de errar, que é inerrante, que é infalível, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você pode crer naquilo que você quiser, você pode acreditar naquilo que você quiser, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma do passado até os dias de hoje. João começa a combater essa ideia, começa a combater este pensamento, e dentro dessa ideia de sincretismo religioso, dentro dessa ideia relativista que estava tomando conta da sociedade e que estava tentando atingir a igreja de Cristo, tinha uma teoria, um pensamento, uma dessas vertentes chamada gnosticismo. A palavra gnosticismo, no seu radical, quer dizer saber, conhecimento. E esse gnosticismo não passava de uma mistura de todas as religiões. Se você for ler a Bíblia, você verá que esta mesma ideia tem um princípio, um início na igreja aos Gálatas, na igreja aos Colossenses. Essa ideia de um gnosticismo velado, que era nada mais, nada menos do que a mistura de todas as religiões. Os gnósticos pegavam a cultura greco-romana, pegavam também
Porém, a cultura judaica, o judaísmo, pegava o cristianismo, botava tudo dentro de uma coisa só, mexiam e diziam que aquele era o verdadeiro evangelho, e diziam que aquela era a verdadeira lei dada por Deus. Nesta ideia do gnosticismo, nesta ideia do pensamento filosófico, nessa ideia de relativismo, eles pregavam 3 teorias. A primeira teoria, que era defendida por essa filosofia gnóstica, é que Jesus não era Deus, é que Jesus, ele não era nem humano, é que Jesus, ele não passava de um anjo melhorado. Uns diziam que Jesus era um anjo ungido, um anjo melhorado, poderoso, mas que não era Deus. Outros diziam que Cristo e Jesus eram 2 coisas diferentes, que o Cristo pousou no homem Jesus, e esse homem e esse Espírito de Cristo pousou no homem Jesus no dia do batismo e saiu do homem Jesus no dia da sua morte. Outros diziam que Jesus era só uma aparição, era só uma visagem, era só uma fumaça, mas não tinha corpo, não estava em forma humana, não. E isso estava muito da ideia grega romana, porque a ideia greco-romana não conseguia conceber o pensamento de que alguém pudesse ser perfeitamente bom e vindo do céu. A teoria, a ideologia greco-romana dizia que o espírito é bom, mas o corpo é mau, e que a espírito, aquilo que é imaterial é bom, mas aquilo que é material é mau, e por isso que não poderia existir chance de Jesus Cristo ser 100% Deus e 100% homem, ser 100% essência de Deus e ser 100% homem. João se levanta naquela igreja ainda velha, imagina, já com seus 80 e alguma coisa, e se levanta dizendo: vocês estão querendo me convencer de que ele não era Cristo, vocês estão querendo me convencer de que ele não tinha corpo, vocês estão querendo me convencer de que ele não era Deus e homem, vocês estão querendo me convencer de que ele não era o Filho de Deus. Pois deixa eu dizer para vocês que nós o vimos como Filho do unigênito Filho de Deus, nós o vimos como aquele que veio do Pai, nós o vimos, nós o tocamos, nós o escutamos e vimos a glória dele como Filho do unigênito Deus. Deixa eu contextualizar para você entender, deixa eu trazer essa contextualização para que você entenda a mensagem. João estava dizendo na sua pregação: sabe a história que vocês ouviram, que lá no casamento a água, aleluia, o vinho havia acabado e não tinha mais vinho, o casamento ia terminar em desgraça, ou melhor dizendo, começaria já na desgraça, já começaria do jeito errado. E a Bíblia, e todos vão dizer que a água foi transformada em vinho. Sei, João, eu vi esta água ser transformada em vinho, eu bebi aquele vinho e realmente ele era o melhor dos vinhos. Sabe a história de que estava todo mundo na estrada de Naim e de repente vem 2 procissões, a procissão de Jesus batendo palma, batendo pandeiro, batendo tamborim e gritando hosanas ao Rei dos Judeus, gritando que Cristo era o homem sim. E do lado contrário vinha uma procissão chorando com uma viúva em que o filho estava morto. Sei a história em que ele parou as 2 procissões, teve compaixão da mulher, tocou no esquife e o menino levantou. Sei, eu vi aquele menino levantar, eu vi aquele menino ressuscitar. O que mais tu viu, João? Eu estava no dia, glória a Deus, eu estava na madrugada fatídica em que nós estávamos os 12 remando, aleluia, os 12 remando, o mar bravo, o vento soprava, a água entrava dentro do barco, nós 12 pescadores olhamos o pronto, vamos morrer, já era, acabou aqui. De repente a gente olha no horizonte e aparece uma coisa andando, aleluia, aparece uma coisa andando. E o que era? Era Jesus andando por cima das águas.
Maia cala sui. Oi, Maia, Calaia, Cando, Ibada, Canda, Rabia, Sui, Candara. Eu preciso parar por mais alguns instantes. Eu preciso parar por mais alguns instantes. Veja Jesus andando por cima da tua tempestade, por cima da tua água, por cima do momento de dificuldade. Naum vai dizer: ele tem o seu caminho no meio da tormenta. Ele anda em cima da tempestade. Não existe tempestade que possa vencer a Jesus. Não existe problema que possa vencer a Jesus. Não existe dor, dificuldade, doença, eita, que possa vencer a Cristo. Ele está por cima, ele anda 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 por cima. Eu serei mais ousado aqui nesta noite. O trono dele está caminhando por cima desse santuário, nesse santuário. Ele anda. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: nada está acima do teu Cristo. Diga. Tem gente precisando ouvir isso hoje. Praia raço. Demanda lá, e acalabriacando, e baçui de candara. Oricalai, mando e remea, sui de candala, e acando, e ramanda. Oribicando, e mandalare, a sui de canda, e ramandalabre, a sui. Oribicalabiacando e mandalaragaçu, remando e raçui de canda rabiaçuia. Ele mandou de que ela amando e calabriaçuia. Eu recebo a autoridade do Espírito Santo de Deus para declarar saúde para a tua vida. Essa doença vai ser curada hoje. Esse desânimo será retirado hoje. Essa dor será curada hoje. Aleluia, aleluia. Esse cansaço será repreendido hoje, porque ele vem por cima, ele vem por cima, ele vem por cima, ele vem por cima, ele vem por cima das águas. Por favor, não se escandalize comigo, mas pegue essa mão abençoada que você tem, coloque no ombro de quem está à sua direita, à sua esquerda. Isso, coloque aí, coloque aí. Em nome de Jesus, Espírito Santo, segundo a ordem que tu me destes, começa a visitar as vidas agora em forma de corrente. 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 Quem está vazio vai ser cheio. Quem está doente será curado. Quem está caído será levantado. Quem está quebrado será restaurado. Quem está desanimado será revigorado. Enche, Jesus, enche, 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 enche. Enche, enche, enche. Enche, enche, enche. Enche, 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 enche. Enche. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. A corrente vai vir lá de trás agora. A corrente vai vir lá de trás agora. Isso, da liberdade, seja cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Seja ministrado pelo Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu não consigo avançar na mensagem. Eu estou na introdução, eu não consigo avançar na mensagem. Abacandalaiaxuri. Eu começo a entender que Deus está mudando mentalidades aqui nesta noite.
Eita glória, eu estou começando a entender que Deus está mudando mentalidades aqui nessa noite. Teve gente que chegou dizendo: não dá certo, não consigo mais, eu vou parar, eu vou entregar tudo, acabou para minha vida, acabou para o meu ministério, acabou para o meu sonho, acabou para minha chamada, o meu barco está quase virando, a coisa não está acontecendo, a coisa está difícil. Eu te apresento o Deus da igreja, eu te apresento o Cristo da igreja. Eita, a mentalidade muda hoje, a visão muda hoje, esta obra avança hoje. Entendi, Deus está arrancando o empecilho desta igreja. Aleluia, Deus está arrancando o impedimento desta obra andar e está dizendo: vai que eu vou, vai que eu ajudo, vai que eu levanto, vai que eu empurro, vai que eu vou atrás. Aleluia, 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 aleluia. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e você entende que João vai nos trazer exatamente esta ideia, não é nesta carta em que João descreve, ele está relembrando, está reensinando, ele está revendo um ensinamento antigo de discipulado desta igreja, dizendo que Deus, o Cristo amado, ele não era um anjo melhorado, ele também não era uma aparição, ele também não era uma suposta, um suposto espírito que se apossou, não. Ele realmente era o Cristo. Ele foi Cristo desde o momento em que nasceu, e ele foi Cristo até o momento em que morreu. Que ele não era uma coisa que o mundo estava tentando dizer, não, e tentando compreender de maneira humana, tentando compreender de maneira errônea, não. Ele realmente era o Filho de Deus, ele realmente era 100% Deus e também era 100% homem. E quando você vai para os escritos de João, ele sempre trará esta mesma ideia. E você lê todos os escritos, eu sugiro que você estude o Evangelho de João, as cartas de João e o livro do Apocalipse. Você verá que João tem sempre o foco na ideia do Cristo unigênito, da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, aquele que veio da parte de Deus, aquele que é a revelação visível do Deus invisível, aquele na qual habitava a plenitude da Trindade, a plenitude de todas as coisas, aquele que veio na plenitude dos tempos para mudar todas as coisas. E quando você vai, aleluia, preste atenção, quando você vai ler a Bíblia e entrando para o contexto do congresso em que nós estamos participando, você verá, aleluia, que Cristo, ele veio com uma única missão. E a missão de Cristo era redimir a humanidade para com Deus. A missão de Cristo era justificar a humanidade para com Deus. A missão de Cristo era trazer de volta a comunhão entre Deus e o homem e Deus. Eu sempre digo, aleluia, que na minha interpretação bíblica teológica, Cristo veio para cumprir 3 missões. Cristo veio para cumprir 3 missões. Você pode ter uma revelação que Cristo veio para mais, mas eu, na minha singela interpretação, eu creio que Cristo veio, entendo que Cristo veio para cumprir 3 missões. A primeira missão foi cumprir toda a lei mosaica. Veja o que Jesus vai dizer lá nos evangelhos, que ele não veio para desfazer a lei, ele não veio para dissolver a lei, ele não veio para banir a lei, não, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é eterna, a lei é divina, a lei veio da parte de Deus, e Jesus veio para cumprir toda esta lei. E por isso que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o espírito de morte, mas segundo o espírito de vida. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele não precisa cumprir os 600 e poucos itens da lei, porque ele está em Cristo,
Cristo, e ele cumpre só 2 leis que Cristo deixou. E quais são as leis? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A primeira missão de Cristo foi cumprir toda a lei. A segunda missão de Cristo foi instituir o projeto igreja. Eu repito, a segunda missão de Cristo foi instituir o projeto igreja. E aqui já é um grande motivo para você dar glória a Deus. Por quê? Porque a igreja, ela não nasceu de um meio acadêmico. A igreja, ela não nasceu de uma ideologia humana. A igreja, ela não nasceu de um pensamento filosófico. Não, Cristo, num concílio com seus discípulos, olhou para os 12 dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus, eu edificarei a minha igreja. Eu vou repetir o que eu falei lá em Bagé, na frente do meu presidente. Graças a Deus, a igreja não é minha. Graças a Deus, a igreja não é sua. Graças a Deus, a igreja não é do pastor Argimiro, do pastor Leandro, não é do pastor Geraldino, não é do pastor José Wellington, não. A igreja é de Cristo. Se a igreja fosse nossa, já teria morrido há muito tempo. Mas porque a igreja é de Cristo, ela permanece em pé, porque Cristo veio para instituir o projeto igreja. A terceira missão de Jesus foi abrir a porta dos céus sobre a humanidade. Jesus, quando começa o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar, a fazer milagres, e alguns chegam para ele dizendo: tu és o Cristo. Sim, eu digo outras coisas. A partir de agora, vocês verão a porta dos céus aberta sobre a cabeça do Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo. E Jesus, ele vai deixar isso melhor, mais profundo, quando ele chega para os seus discípulos em Atos 1:8, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo: eu vim para abrir a porta dos céus, eu preciso subir para voltar para o meu Pai, mas virá para vós o outro Consolador, e ele vos ensinará as coisas acerca de Deus Pai. Jesus veio para cumprir essas 3 missões, e ele institui o projeto igreja para uma missão específica. E aí entra o tema da mensagem desta noite: missões, uma missão específica da igreja. Missões, uma expressão exclusiva, uma missão exclusiva da igreja. Eu preciso que você entenda aqui nessa noite, meu querido e amado irmão, que a igreja, ela deve sim se solidarizar com as coisas humanas. A igreja deve sim participar de projetos sociais, sim. A igreja deve sim ter representante nos poderes democráticos, sim. A igreja deve sim se envolver com as coisas sociais desta humanidade, sim. A igreja deve ser importante, imponente, participativa no meio dos seres humanos, sim. Na nossa visão humana, na nossa sociedade humana, sim, nós devemos tudo isso. Mas qualquer coisa que eu acabei de falar, coisas sociais, trabalho democrático e tudo que eu acabei de falar, qualquer ser humano pode fazer. Mas existe uma única missão que só a igreja é capaz de fazer. Existe um único ato que só a igreja é capaz de fazer, e esse ato é a obra missionária. A obra missionária, não espere que políticos não vão fazer. Não espere que autoridades vão fazer, não. Não espere que entidades e ONGs façam a obra missionária. Por que eles não fazem? Eles podem ter boa vontade de ajudar, de curar, de investimento. Pode até ter boa vontade. Mas a única instituição que tem poder, autoridade e delegação do dono da obra de fazer missão, essa instituição é a igreja. Repetirei: a única entidade no mundo
que tem poder, autoridade e autorização dada pelo dono da obra de fazer a obra missionária é a igreja. Quem não se lembra da passagem em que a Bíblia vai nos relatar que uns camaradinhas que de repente tinham até boa vontade, a Bíblia não fala o nome desses caras, a Bíblia não fala o jeito desses caras, mas de repente até tinham boa vontade de querer fazer alguma coisa, chegam diante de um demoniado, uma turma de rapazes chegam diante de um demoniado e dizem: em nome do Jesus de Paulo, eu te expulso. O demônio olhou para ele e diz: olha, Jesus eu conheço e Paulo eu também conheço, mas vocês não. Por quê? Porque os únicos que têm, recebe essa palavra, que têm autoridade, poder para fazer a obra missionária é a igreja. Mais uma vez, repita para quem está à sua direita, à sua esquerda: é a igreja que tem poder para fazer missões. É a igreja que tem poder para fazer missões. É a igreja que tem a responsabilidade de fazer missões. Quem tem responsabilidade, dever e poder de fazer a obra missionária, de ganhar almas para Jesus, somos eu e somos você. Jesus não disse para os democratas: ide por todo mundo. Jesus não disse para os poderes políticos: ide por todo mundo. Jesus não disse para as autoridades: ide por todo mundo. Jesus chamou um grupo de pescador sem muitas condições, disse: ide para essa gente, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja de Cristo tem essa função. Porém, meus amados irmãos, nós temos esta delegação, nós temos esta função, nós temos esta imposição. Eu preciso dizer isso, essa é a palavra, esta imposição da parte de Deus de fazer a obra missionária. Querido e amado irmão, vai apertar um pouco, vai diminuir, glória a Deus, mas eu preciso pregar aquilo que Deus coloca no meu coração para pregar. A Bíblia vai dizer, em toda a narrativa bíblica, Jesus vai olhar para os seus discípulos e dizer: eu vos chamei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele vai dizer para os discípulos e para a igreja: eu vos chamei para que vocês preguem a minha palavra, preguem o meu nome, para que vocês vão aos alados, para que vocês ganhem vidas para Cristo. Ou seja, a única missão exclusiva da igreja é fazer a obra missionária. Eu estava, aleluia, por um período de tempo eu fui missionário, eu e minha esposa, lá numa região interiorana aqui do nosso estado, na região do Taquari. E nessa região do Taquari nós tivemos algumas experiências com Deus. Entre essas experiências com Deus que eu tive foi do seu Ailton. Alguém já deve ter ouvido eu contar essa história. O seu Ailton, o que era o seu Ailton? Seu Ailton, ele era um gauchão, aqueles alemão brabo, criado no interior. A esposa, uma fiel mulher do ciclo de oração há mais de 20 anos. E esse homem gauchão, brabo, interiorano, era um homem devasso, que era devoto do tabagismo, devoto do alcoolismo, era um homem devoto de todo tipo de depravação. E esta mulher fielmente orando para que o seu marido viesse a Jesus. Um dia, meus queridos e amados irmãos, esse homem ficou internado por causa do tabagismo. Os seus pulmões estavam completamente comprometidos. O seu genro, melhor dizendo, me convida para ir no hospital da cidade para orar por aquele homem, aquele gaúcho, brabo, teimoso, alemão, criado no interior do estado. Você sabe como é que é? Quando eu chego no hospital, aleluia, pastora Gemiro, está esse homem em cima da cama e ele não conseguia falar uma frase de 5 palavras sem usar o respirador. Ele falava uma, duas, na terceira palavra ele tinha que absorver oxigênio para continuar a conversa. E nós naquele diálogo, querendo orar por ele, me veio no coração, aleluia, intrepidez. Olhei para esse homem e disse: seu Ailton, olha o jeito que o senhor está, olha onde o senhor está, olha a maneira em que o senhor
Senhor está? Por que o Senhor não entrega a sua vida para Jesus? Ainda há tempo para o Senhor conhecer a salvação. Ainda há tempo para o Senhor ir para o céu salvo. Eu não sei quanto tempo o Senhor tem, mas se o Senhor escolher hoje Jesus, eu lhe garanto que a sua salvação é garantida. Meu querido, amado pastor Leandro, ele olhou para mim, olhou para o genro dele, aquele alemão brabo, gaúcho, teimoso, criado no interior, olhou para nós e encheu os olhos d'água. E quando ele enche os olhos d'água, ele olha para mim e diz: não tem jeito, eu tenho que aceitar Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É o que acontece no campo. Para nós, quando alguém fala em aceitar Jesus, que estamos aqui na cidade, nós até ficamos alegres, porque graças a Deus por isso. Mas no campo, uma alma aceitar Jesus é a maior festa que existe. Você esquece fome, você esquece cansaço, você esquece trabalho, você esquece tudo. Naquele hospital, aquele homem confessa a Jesus como seu único, suficiente Salvador. O missionário aqui ficou eufórico, alegre, de igual: Jesus vai curar o homem, e eu vou batizar o homem, e esse vai salvo para o céu. Orei por ele, em alguns instantes, aquele homem que não conseguia falar 5 palavras, sem usar o respirador, já se levanta, já caminha, já começa a andar, já começa a contar piada, já começa a conversar com todo mundo, e glória a Deus! O homem foi curado. Deus fez o milagre. Segura. Deus fez o milagre. Ele voltou para a igreja, começou a frequentar os cultos, começou a ir nos cultos com a esposa, com a filha, com o genro, aquela coisa toda, e todo mundo feliz. Vão batizar o homem. Deu aproximadamente um mês, o homem falece. Quando o homem faleceu, eu fiquei bravo. Eu fiquei bravo. Se Jesus, eu demorei alguns meses para ganhar essa alma, e agora o Senhor leva ele. Pensa num nego que ficou branco, igual o pai. Lembra como o pai ficava branco? O pai, quando bravecinho, branqueava. Pensa num nego que ficou branco. Enfim, fomos no velório do homem, e eu totalmente quebrantado, triste, desolado, porque eu queria batizar aquele homem, e ele agora estava morto. Nós estávamos velando ele. Eu cheguei para o genro dele, que trabalhava comigo na igreja, nós dois trabalhávamos juntos. Eu disse: rapaz, tu vê a situação, agora que o homem aceitou Jesus, 20 anos orando, e nós não tivemos condições de batizar o homem. O genro dele, com os olhos brilhando, olhou para mim e disse: Eliezer, fica tranquilo, porque se tem alguém que morreu salvo, foi meu sogro. Aí eu digo: como assim? Eliezer, naquele dia que nós oramos, ele saiu uma semana depois, ele saiu do hospital, ele foi para casa, e quando ele chega em casa, minha sogra me contando, ele chega em casa e disse: mulher, pega todas essas pernas de fumo ainda, palheiro. Pega todas essas pernas de fumo, todos esses palheiros aí. Pega esse cigarro que tem e joga tudo fora. Pega todas essas garrafas de cachaça e cerveja que eu tenho aí e joga tudo fora. Diz que a irmã olhou para ele dizendo: mas homem, tu tá louco? Que foi? Não tô louco não. É que a partir de hoje eu vou para a igreja. A partir de hoje eu sou de Jesus. Aleluia. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. É nós que temos. É nós que temos essa prerrogativa da obra missionária. Se você não for, ninguém vai. Se você não pregar, ninguém prega. Deus não tem plano segundo. Deus não tem plano B. É a igreja que Deus quer usar para que eu e você sejamos missionários. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, mais uma vez: é você que Deus quer usar. Diga: é você que Deus quer usar.
É você que Deus quer usar. Pode ser que ano que vem você não esteja aqui, você esteja em outro país, você esteja em outra localidade, mas é você que Deus quer usar. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa ser o mais eloquente, não precisa ser o mais grande, o maior, não precisa ser o mais poderoso, não precisa ser o melhor educado, não precisa ser o mais afinado, nem mais talentoso. Você pode ser um Davizinho, você pode ser alguém pequeno, que Deus quer usar você para ganhar almas. Se você crê nessa palavra, levante as suas mãos e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cristo vai nos trazer essa ideia, a Bíblia inteira vai nos trazer essa ideia de que nós precisamos, de que nós temos esta prerrogativa, de que nós temos este mandamento, de que nós temos esta colocação, de que nós temos esta ordem. Jesus ele não fez uma pergunta, ele não fez uma colocação, ele não deu uma ideia, não. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo. É imperativo, você tem que ir. Crente que não evangeliza, crente que não faz missão, crente que não ganha alma, eu preciso falar, crente que não ganha alma, está com problema. Crente que não prega o evangelho, está com problema. Irmão, é muito bom você estar aqui no congresso, pulando, batendo palma, falando em línguas estranhas, sendo curado, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, mas a sua função não é ficar dentro da igreja fazendo competição de quem é que prega mais, quem é que prega menos, quem é que canta mais, quem é que canta menos, quem é que é mais espiritual. Não, Deus te ungiu, te chamou para você pregar lá fora. Ou você acha que Deus te deu o dom de profecia, dom de língua, de cura divina, para você ficar dentro das quatro paredes? Olha para cá, crente. Olha para cá. Tem gente me assistindo. Olha para cá. Não desvia olhar, não. Sou pentecostal, batizado no Espírito Santo aos 6 anos de idade em Canelones, Uruguai. Ministrado pelo meu próprio pai. Desde lá não parei de falar línguas estranhas. Sou filho de pastor, já falei isso, vou repetir aqui. Sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor. Pentecostal, que nem dizia Luiz Antônio, dos pés até a cabeça. Mas a verdade é que nós estamos desaprendendo a verdadeira razão do pentecostalismo. Tem muita coisa espúria que estão fazendo aí, colocando na conta do pentecostalismo. Não! Sabe por que você foi batizado com o Espírito Santo? Sabe por que você foi revestido por Deus? Sabe por que você fala em línguas estranhas? Sabe por que você tem dons espirituais? Sabe por que você tem dons ministeriais? Para você sair inflamado desse congresso e sair pregando e ganhar o mundo para Jesus. Feche os teus olhos. Jesus, derrama urgência no coração de cada crente aqui nesta noite. Derrama urgência no coração de cada crente aqui nesta noite. Eu sinto que o espírito de urgência missionária vai invadir esta tenda. Vai invadir esta tenda. Recebe aí espírito missionário, urgência missionária. É congresso de missões, vamos pregar sobre missões, tem que falar sobre missões. Receba a urgência missionária. Se você não ir, aleluia, Deus pode levantar outro, mas o plano é você ser usado. Receba a urgência da parte de Deus sobre a sua vida. Missões é para ontem, não é nem para hoje. A obra missionária é urgente, não é para ontem, não é para hoje, é para ontem. Você já devia ter ganhado almas para Jesus hoje. Você já devia ter evangelizado hoje. Esta tenda deveria estar cheia hoje de não crente. Por quê? Porque Deus nos chamou, nos revestiu para nós fazermos a obra missionária. Meu tempo está terminando.
3 minutos. 3 minutos. E eu entrego o microfone. Se coloque em pé. O Espírito Santo disse amém. Se Deus permitir, domingo eu termino a mensagem. Olha para cá. Eu sinto que Deus está selando algumas vidas aqui nesta noite. Que Deus está marcando algumas vidas aqui nesta noite. Deus está marcando pessoas aqui com uma chama missionária, com um selo missionário tão forte, que a partir de hoje ela nunca mais será a mesma pessoa. Jesus amado, tem crente que era infrutífero que vai ficar frutífero a partir de hoje. Aleluia, aleluia. Tem crente que era estéril que vai ser fértil a partir de hoje. Aleluia. Aleluia. Tem crente que vai sair daqui com tanta chama, com tanta sede, com tanto ardor, aleluia, que não vai nem dormir hoje à noite, vai querer pregando pelos lados. É isso mesmo. Receba a autoridade do céu. Aonde você chegar, o inferno bate em retirada. Aonde você pregar, as coisas acontecem. Deus vai te selar hoje. Olha para mim aqui. Eu vou fazer 3 convites. Só que dessa vez eu vou, pela ordem do Espírito Santo, eu vou inverter a ordem. Vou começar de trás para frente. Você que sente o selo missionário queimando no seu coração. Você que sente a chama missionária ardendo de uma maneira incandescente na sua alma, no seu coração. Eu quero chamar você aqui à frente nesta noite. Você crente. Vem. Vem, crente. Vem, crente. Venha, crente. Isso, vem, vem, crente. Vem, crente. Dai a relaxa. Alô. Meia candela. Vem, crente. Você que está com a chama, olha lá, vem, vem isso, vem. Vem, isso, chega mais perto aqui, chega mais perto. Chega mais perto, vem mais para frente, mais para frente. Vem, crente. Vem, crente, isso. Tem gente que Deus já deu até o nome do país, da cidade, do lugar. É isso mesmo que Deus está te chamando. Vem, vem, isso, vem. Tem alguém que está dizendo: Senhor, olha para mim, eu não sou nada, não tenho nada, não consigo nada, não posso nada. É você que Deus quer, porque geralmente quem tem, quem pode, quem faz, não quer nada com Deus, não quer compromisso nenhum. Deus quer, Ele se compromete com aqueles que não têm nada, porque a Ele dá tudo. Daquele que não é nada, porque Ele se torna tudo. Bem, isso, olha só. Bem, isso.
Isso, vem se você puder. Quem já está aqui na frente, abrace duas pessoas, uma ou duas pessoas, e você vai orar com ele. E aproveite para orar com ele, para orar com ela, porque pode ser que o ano que vem ele não esteja mais aqui. Olhe para mim. Alguém que nesta noite não é cristão, mas quer entregar sua vida para Jesus. Não é cristão, não é cristã, não professa a nossa fé. Veio por convite para prestigiar o trabalho, para prestigiar o amigo, mas quer entregar sua vida para Jesus. Temos alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão para eu identificar você. Temos uma mão lá, vem cá, você. Isso, a senhora que levantou a mão, vem cá, olha lá que maravilha. Que lindo, que glória, vê isso. A irmã que veio com ela, abraça ela aí e não desgruda, viu? Não desgruda não. Mas alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão. Não é cristão, não é cristão, mas quer entregar sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão onde você está. Convite de número 2. Filho pródigo ou filha pródiga, que nós conhecemos como desviado ou desviada. A Bíblia vai dizer que desviado é o capeta que peca desde sempre. Você é filho pródigo, filha pródiga, está longe de casa, mas é meu irmão, é minha irmã. O pai está te convidando, volta para casa, filho. Volta para casa, filha. Temos algum filho pródigo, filha pródiga, quer voltar para Jesus hoje? Levante as suas mãos. Filho pródigo, filha pródiga, quer voltar para Jesus hoje? Levanta a mão onde você está. Levanta a mão. Temos algum filho pródigo ou filha pródiga, quer voltar para Jesus hoje? Levante a mão.